Oi, tudo bem? Meu nome é Pietra, prazer estar aqui com vocês. E se vocês estão aqui comigo hoje, é porque vocês clicaram em saber mais, vocês estão interessados em saber mais sobre os óleos essenciais e como trazer, né, essas soluções naturais para a sua vida. Eu vou falar um pouquinho sobre os óleos essenciais, para que eles servem, quais são os benefícios e como que vocês podem incorporar eles no seus dia a dia. Mas antes de eu começar a falar, eu gostaria de me apresentar para vocês conhecerem quem sou eu, né? E como que eu vim parar aqui nesse mundo de óleos essenciais. Eu sou Pietra, então, eu sou de São Paulo, capital. Eu sou formada em hotelaria. Hoje eu moro aqui na Flórida, nos Estados Unidos, e já moro fora do Brasil há 15, 16 anos, tá? Eu sou formada em hotelaria, como eu falei, e logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar na Costa do Sauípe. Fiquei lá por um tempo, trabalhei no Clube Med, na Bahia, e depois mudei para a Costa do Sauípe, enfim. E de lá eu tive a oportunidade de trabalhar fora, né? Então, na hotelaria, vocês sabem, a gente tem que ter experiência no exterior, e não é muito fácil, né? Sendo brasileiro. E eu tive uma oportunidade de trabalhar em Dubai, no Emirados Árabes, né? No Oriente Médio, e fui com a cara e com a coragem. Na época, fui com meu namorado, que hoje é meu marido, e a gente foi para ficar 6 meses. E aí, o que eram para ser 6 meses viraram, né, um ano, aí um ano, 2 anos, 2 anos a gente casou, eu tive 2 filhos e a gente ficou morando em Dubai deram 12 anos. Muito legal, gente. Trabalhei muito, muito interessante. Só que hotelaria é assim: você não tem hora para chegar, você não tem hora para ir trabalhar. Eu era diretora de eventos, então eu fazia uns super eventos, casamento, shows. Então tinha vezes que eu chegava para trabalhar 8 da manhã, eu voltava para casa 10, 11 horas da noite. Teve vezes que eu tive um mega evento que eles pegaram o hotel inteiro e eu fiquei 30 dias sem voltar para casa. E aí, com isso, né, com meus filhos crescendo, Dubai são 16 horas do Brasil, muito caro também. A gente começou a reavaliar a nossa vida, a gente queria ficar mais perto da nossa família, a gente queria que nossos filhos crescessem, tendo, né, a possibilidade de conviver com a família, com os avós e tudo mais, e a gente começou a repensar e a gente decidiu sair de Dubai. Aí ficou aquela coisa, não dá para voltar para o Brasil, porque hotelaria no Brasil é uma profissão que não paga muito bem, a gente não ia ter como sobreviver, e aí surgiu a oportunidade da gente vir para os Estados Unidos. A gente começou a pesquisar qual lugar seria interessante, a gente falou, beleza, Orlando. Orlando tem a Disney, tem 1.000 hotéis, tem 1.000 possibilidades, a gente veio para Orlando, há 4 anos atrás. E nisso, a gente falou, beleza, a gente fica 6 meses, 8 meses, tira um período sabático, cuida das crianças, a gente tira um pouco de folga, e aí a gente volta a trabalhar. E nessa de esperar a documentação e tudo mais, 2 anos se passaram. Finalmente, final de 2019, meus documentos saem, eu consegui um emprego num hotel dentro da Disney, super feliz, fiz treinamento, comecei a trabalhar final de janeiro de 2020. Finalzinho de fevereiro, Covid aparece, a pandemia começa. O que aconteceu? Quem que vai fazer evento, gente, na pandemia? Ninguém. Eu fui a primeira a ser cortada. Eu era nova, o hotel fechou, todos os hotéis na Disney fecharam, e a gente falou, e agora? 2 anos sem trabalhar. Finalmente, quando eu consegui começar a trabalhar, pandemia. Aí falei pro meu marido, eu falei, olha, a gente tem 2 braços, 2 pernas, morrer de fome a gente não vai, a gente se vira. Surgiu uma possibilidade de eu mudar para a cidade que eu moro hoje, que chama Panama City Beach, que é uma cidade perto de Orlando, fica 5 horas de Orlando. E eu falei, eu vou na frente, eu vou trabalhando, eu junto uma grana e eu volto. Aí meu marido ficou em Orlando com meus filhos e eu vim. E foi muito bom, gente, assim, realmente, né? Eu comecei de baixo, ralei pra caramba. Eu estava trabalhando em 2 lugares aqui em Panama City quando eu mudei. E aí, passando um tempo, falei para o meu marido: olha, tem muita possibilidade aqui, vem, traz as crianças e vem. E aí a gente mudou de Malicuia e recomeçamos do zero, gente. Eu tinha feito 40 anos, minha vida foi no fundo do poço. Depois de 15 anos em Dubai, né, trabalhando nos melhores hotéis, com um monte de celebridade, eu atingi, tipo, o fim do poço.
mas nunca perdi a esperança, sempre fui muito otimista, né? E, enfim, e aí passaram-se agora 2 anos desde que eu vim para cá, as coisas estão muito melhores. O ano passado, em fevereiro, eu abri minha empresa, a gente está abrindo a nossa segunda empresa agora, e aí, quando as coisas começaram a se normalizar, vamos dizer assim, o que aconteceu? O meu emocional, eu acho que deve ter falado assim, né? Meu emocional, psicológico e tudo deve falar, beleza, tá tudo certo, buf, explodiu, né? Eu sempre tive muita alergia, muita rinite, e aí o que aconteceu? Quando as coisas, eu acho, começaram a melhorar, eu comecei a ter falta de ar, muita falta de ar aqui, fui parar no hospital, e o médico me receitou aquela bombinha, né, de asma. E até na época eu lembro minha mãe falando: minha filha, não usa essa bombinha, isso daí deixa viciada, faz muito mal, não usa, não usa. E eu realmente só usava quando estava muito, né, com muita falta de ar. E aí, julho do ano passado, eu fui apresentada para os óleos essenciais. Sempre fui muito cética, gente. Eu nunca fui de usar remédio, mas eu nunca acreditei muito nessa coisa de, né, de aromaterapia, enfim. E comecei a usar os óleos e a minha amiga me sugeriu o Breathe. Ai, que eu acho que tá até. Deixa eu mostrar para vocês. Onde é que ele tá? Aqui. Ela me sugeriu esse óleo, esse Breathe. É uma mistura, é um blend de vários óleos. E ela falou: esse óleo é ótimo para alergia. Eu tinha muita rinite, gente, coçando o nariz, espirrando. Eu tinha que tomar antihistamínico, e o antihistamínico me deixava muito grogue, eu tinha que ir dormir, eu ficava imprestável. E aí eu comecei a usar esse daqui no difusor, né? Aqui atrás, eu colocava 5 gotinhas antes de dormir. E começou a melhorar, começou a aliviar, né? E aí, consequentemente, por causa da alergia e da rinite, eu não conseguia dormir. Eu dormia, meu sono era muito leve, eu acordava toda hora, e eu comecei a usar o lavanda juntamente com o Breathe. E as coisas começaram a melhorar. Minha ansiedade também estava no talo, assim, estava bem no limite. E aí, quando eu entrei, né, quando eu adquiri os óleos, eu comprei um kit. Esse kit vieram 10 óleos. Então, eu comecei a fuçar, comecei a estudar os óleos, gente. Enfim, o lavanda para mim é o mais delicioso. Eu comecei a usar ele à noite. Você pode tanto pingar ele assim, uma gotinha na mão. Eu adoro o cheirinho dele. Tem gente que prefere um outro, tem um outro para dormir, mas eu gosto. O lavanda você põe assim na mão, você pode inalar. Ele é calmante, ele é relaxante. Se você está ansioso, se você tem muita coisa na sua cabeça, o lavanda é ótimo para isso. Você pode pingar uma gota no travesseiro. Eu uso nos pulsos à noite. Eu comprei o lavanda assim, ó. Ele vem roll-on. Ele já vem diluído. Tá vendo? Eu passo ele aqui nos pulsos antes de dormir e passo na sola dos pés. E eu continuo usando o Breathe esse aqui no difusor. Então, tem sido assim, a minha vida começou a mudar muito. E aí, eu comecei a estudar, como eu senti os benefícios, né? Eu comecei a sentir a eficácia realmente na minha saúde, eu comecei a usar nos meus filhos também. Então, antes de ir para a escola, eu pingo na mãozinha deles esse aqui, o de laranja. Ele é ótimo para concentração, para dar bom humor, para te dar um boost. Eu coloco para eles também, porque sabe quando você acorda com sono, eles não querem fazer nada, vão de mau humor para a escola, então tem sido ótimo, tem sido ótimo. É bom para concentração, criatividade, enfim. E comecei a utilizar os óleos, e foi assim, gente, que eu entrei no mundo de óleos essenciais da doTERRA. Realmente fiquei apaixonada. Até esses dias eu comprei o Breathe, Roll-On, aquele mesmo que eu uso no difusor, eu comprei esse aqui. E eu tava com muita, muita, muita falta de ar, não tava conseguindo dormir. Eu peguei, passei ele tudo aqui, passei no meu peito. Foi literalmente 10 minutos depois eu tava pronta, tinha passado. E desde julho, final de julho do ano passado, eu não uso mais a bombinha. Assim, para mim foi excepcional, porque eu nunca gostei de remédio mesmo, mas não estou aqui advocando, gente, para vocês não comprarem remédio. Eu tô falando que os óleos essenciais, eles atuam na causa do problema, na raiz. Então, pode ser que te ajude ou que evite um problema mais para frente, que você tenha que usar o remédio, né? Enfim, então essa é a minha história, foi assim que eu comecei, e aí eu comecei a compartilhar
com alguns amigos meus, os benefícios que tinha me ajudado muito. Eu tinha uma amiga com depressão na época, ela começou a usar os olhos, tal. E nessa eu fui cadastrando cliente, eu fui tendo cliente. E nessa de começar a compartilhar com as pessoas, eu comecei a ver os benefícios realmente, vi as pessoas começando a usar e sentindo diferença na vida delas, e cá estou eu. Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje sobre os óleos essenciais, e explicar para vocês um pouquinho dessas soluções naturais e como que vocês podem utilizar os óleos na sua vida e na sua casa, né? Então, o que que eles são, né? O que que são os óleos essenciais? Eles são soluções naturais para o seu lar e trazem um melhor bem-estar. Eles são extratos puros das plantas, né? Então, eles são realmente aquele mecanismo de defesa natural, é o que ajuda a planta a sobreviver quando está muito frio, quando está muito quente, é o que dá alimentação para a planta. E a gente normalmente tira de vários lugares diferentes da planta, tanto casca, caule, semente, flores, raízes. E esses compostos que protegem as plantas, eles são benéficos, né? Eles são benéficos para a nossa saúde. Por que que a gente sugere, né, você usar os óleos essenciais para a sua saúde? Porque ele te dá mais saúde, ele vai cuidar da sua raiz, vai tratar do problema lá dentro, e você não vai ter aquele gasto com o médico, você não vai ter que esperar o médico, ir no médico e gastar tempo. Não, ele está aqui. Minha filha começou a tossir, eu já uso um óleo, esse óleo aqui, chama On Guard, gente. Foi um óleo que a Doterra fez durante a pandemia, para a imunidade, ele é antisséptico, antigermicida, ótimo, ótimo, super bom para a imunidade. Então, hoje, eu primeiro vejo o que eu tenho aqui em casa. Se realmente não adiantar e eu precisar mesmo ir no médico, aí que eu vou para o médico. Estou com dor de cabeça, o Peppermint, ele é ótimo, gente. Ótimo para dor de cabeça. Você passa aqui nas têmporas, 5 minutinhos, passa a dor de cabeça. Então, realmente são óleos muito eficazes. Eu quero compartilhar aqui com vocês, para vocês verem minha tela, que eu gostaria muito de mostrar para vocês o que... Deixa eu ver aqui. Aí. Falar um pouquinho mais sobre os óleos, e aí é mais legal. Tem gente que consegue absorver mais né, visualmente. Então, falei um pouquinho aí para vocês que os óleos essenciais, eles são compostos voláteis, eles são de 50 a 70 vezes mais potentes do que as ervas, gente. Então, eles são usados há muitos anos na área medicinal e também no preparo de alimentos. É que antigamente a gente achava aquela coisa que era místico, eu também nunca acreditei, né? Mas já eram utilizados há muitos anos em tratamento de beleza e na prática de bem-estar. E, que nem eu falei, contém centenas de diversos compostos oferecendo habilidades complexas e versáteis, sem criação de resistência. Então, quando eu falei para vocês que os óleos essenciais são potentes, até coloquei aqui para vocês verem, uma gota desse óleo de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. O negócio, assim, é bomba, gente. Quando a gente ficava... Eu não lembro se vocês... ou não sei se vocês, mas a minha avó, antigamente, ela falava assim, ai, tá com dor de estômago, minha filha. Toma um chazinho de boldo, vai melhorar. Ou, preciso dormir, toma um chazinho de camomila. É a mesma coisa, gente, é um produto natural. Só que hoje ele é testado, né? Tem a ciência por trás disso, e eles são embalados e cada gotinha resolve, você não precisa tomar o chazinho. Eu continuo tomando, adoro chá, mas pode usar também uma gotinha na água, você pode consumir, tá? Mas é muito importante vocês terem um acompanhamento, né, de um consultor de bem-estar. Hoje eu me considero uma consultora de bem-estar. Eu estou estudando sobre os óleos, eu consigo indicar para vocês qual o melhor óleo é utilizado para qual a melhor questão. A gente tem um aplicativo online que a gente pesquisa também, é muito top, gente. Então, qual que é a diferença hoje da indústria farmacêutica e dos óleos essenciais? A abordagem moderna do dia de hoje, gente, os remédios, né? A abordagem moderna, ela é criada para atenuar os sintomas. Então, tá com dor de cabeça, você vai tomar um remédio para dor de cabeça, mas você não sabe o motivo daquela dor de cabeça, você não sabe a causa raiz, né? Os remédios, eles são sintéticos, são agentes sintéticos isolados. Os efeitos colaterais, alguns, são desconhecidos. Que nem eu falei para vocês, o anti-histamínico que eu tomava, na hora, gente, batata, me dava sono, eu tinha que dormir.
Aí você fica imprestável. Com os olhos, não. 10, 15 minutos você tá meio assim, mas minha alergia passa, eu paro de espirrar, paro de coçar o nariz e eu tô boa, pronta para outra, como se nada tivesse acontecido, tá? Aqui coloquei para vocês, só para vocês verem, hoje, 22,75 trilhões de reais são os gastos anuais com o bem-estar. Olha que loucura. E com tudo isso, a minha pergunta para vocês é: a gente está mais saudável? Não tá. Eu tomava meu remédio, minha alergia continuava voltando, né? Hoje, usando os óleos essenciais, não estou falando que eu estou curada, gente. Não falo também que os óleos essenciais te curam de nenhuma doença, mas eles auxiliam, eles te mantêm mais saudável. É a mesma coisa que você ter uma alimentação saudável, é a mesma coisa que você praticar um exercício, né? O seu corpo está mais saudável, a sua mente está mais saudável. Então, qual que é a diferença da abordagem moderna, né, da indústria farmacêutica para a abordagem natural? A gente, com os óleos essenciais, você vai tratar a causa raiz. Você utiliza extrato de plantas que ajudam a melhorar tanto o seu bem-estar físico quanto o emocional, que é muito importante, gente. Nossa cabeça é o centro de tudo, né? A gente gasta menos tempo e menos dinheiro indo em médico e tudo mais. Os óleos essenciais da doTERRA, eles são os únicos óleos essenciais no mundo que tem o selo CPTG. O que é isso? É um selo de pureza testada e garantia. A doTERRA é a única empresa de óleos essenciais que testa cada lote de óleo essencial. Então, você vai achar aqui um número no fundo da garrafinha e você pode digitar no site da doTERRA e você vai ver lá. Você digita o lote, você vai ver todos os testes que aquele lote foi passado, né? Então, realmente, eles são 100% puros, sem nada de sintético, sem nenhuma adulteração, tá? E aí, eu queria explicar para vocês as 3 maneiras que a gente pode utilizar os óleos essenciais, que muita gente não sabe. Então, você pode utilizar, a primeira maneira é aromaticamente, tanto com difusor, que eu estou usando aqui, né? Você vai colocar os óleos essenciais aqui dentro, com água. Você pode misturar 2, 3 óleos, dependendo do benefício que você precisa. Eu coloquei aqui o peppermint, coloquei o de hortelã-pimenta e coloquei, cadê ele? Esse aqui, o de laranja. O laranja, que nem eu falei para vocês, é bom para concentração, foco. E o peppermint, ele é bom também para te dar uma energizada, purificar o ar. Então, eu quis colocar ele hoje para me dar um boost aqui. Uma outra maneira de utilizar os óleos que eu mostrei para vocês é pingando aqui na mão. Você vai friccionar um pouquinho, de leve, gente, não precisa ser, né? De leve. Vai inalar e vai liberar. Você pode fazer umas 2, 3 vezes, 22 segundos já está no seu cérebro, tá? E outra maneira também de usar aromaticamente, que eu falei, você pode pingar no travesseiro, nas roupas e tudo mais. Beleza? Segunda maneira é topicamente. Então, a doTERRA já vende alguns óleos Rolon, que eles são diluídos. Então, para você aplicar nos pulsos, na nuca, atrás da orelha, sola do pé, a gente sempre recomenda diluir os óleos. Ai, eu acho que eu tenho aqui. Cadê? Ixi, derrubei, gente. Peraí. Aqui, a gente recomenda você diluir num óleo de coco fracionado ou um óleo de jojoba. Por quê? Porque como eles são muito concentrados, tem gente que pode ter irritação na pele. Então, a gente sempre recomenda, se você for usar os óleos assim em gotinha, você diluir ele em um óleo neutro, tá? Para passar um creme neutro, enfim. Eu uso, que nem eu falei para vocês, o lavanda, eu uso ele na sola do pé e nos pulsos antes de dormir. Quando me dá muito ataque de rinite, falta de ar, eu passo no meu peito, esse aqui, o Breathe. Eu tenho um kit Kids para os meus filhos, então nesse kit é super bacana, vem um para ajudar eles a dormirem, um para acalmar quando a criançada está muito energética, muito fora da casinha, e você precisa acalmar eles, você pode passar. Tem um quando eles vão para a escola para ajudar com teste, sabe? Para concentrar, mais foco. Alguns óleos são ótimos e são utilizados para criança com autismo, para quem tem déficit de atenção. Então, gente, todos sem efeitos colaterais nenhum, não são remédios, tá? São super naturais. E a terceira maneira de você utilizar os óleos essenciais é por ingestão. A doTERRA é a única empresa que é creditada, né, que pode
consumir os óleos essenciais. Eu quero mostrar para vocês se eu peguei algum aqui que pode ser consumido. O hortelã-pimenta, ele vem escrito na garrafinha aqui nos Estados Unidos que pode ser consumido, você pode colocar na água, mas a sua consultora de bem-estar pode te ajudar também. Eu gosto muito de tomar de manhã um óleo essencial de limão, eu ponho uma gotinha na minha água, ele é ótimo para detox, para retenção de líquido. Tem um outro, o grapefruit, que ele é ótimo para tirar vontade de comer doce, tirar vontade de comer carboidrato, então você pode consumir também. O copaíba é ótimo para imunidade, tem muita gente que põe embaixo da língua aqui todo dia de manhã para proteger, né, durante o dia. Enfim, então os óleos essenciais da doTERRA são os únicos que podem ser ingeridos e são aprovados para isso, tá bom? Então, com que rapidez os óleos essenciais funcionam? Gente, tem um estudo científico por trás de tudo isso. Quem tiver interesse depois me chama. Eu posso passar o link do PubMed, que é um site onde você pode ver todos os estudos por trás dos óleos essenciais. Mas são 22 segundos para as moléculas alcançarem o seu cérebro. Então, por isso que é muito legal quando você pinga na sua mão, você inala, 22 segundos, você está triste, você está com aquela ansiedade, né? Eu uso muito esse aqui, o Balance, para ansiedade. Eu até tenho um colar difusor, eu não sei se dá para ver aí. Eu pingo e eu uso durante o dia. Então, eu ponho, depende do óleo, como eu estou me sentindo. 22 segundos depois, você já está outra pessoa, tá? São 2 minutos para que possam alcançar a sua corrente sanguínea. Então, tá com dor, artrite, artrose, dor muscular, você massageia, em 2 minutos ele entra na sua corrente sanguínea. Por isso que a gente falou, eu falei aqui um pouquinho antes que você ataca o problema pela raiz, né? Porque ele vai lá dentro mesmo. E em 20 minutos, depois que você começou a utilizar, tanto topicamente como ingerindo ou aromaticamente, já afetaram todas as células do seu corpo. Por isso que é muito eficaz. Então, hoje, a minha pergunta para vocês, né, aqui que estão aqui me vendo e estão me dedicando esse tempo, quais são as suas prioridades em relação ao seu bem-estar? O que você quer ter menos? Você quer ter menos problema respiratório? Você quer ter menos ansiedade, menos insônia, menos refluxo, azia? A gente tem um óleo para te ajudar. O que você quer ter mais? Você quer ter mais disposição, mais foco, qualidade de sono? Eu tenho muita cólica, gente. Eu tenho muita cólica quando a gente está naqueles dias. Tem um óleo ótimo, até acabou o meu, chama Claricalme, que você pode passar aqui na barriga para ajudar. Para quem está na menopausa, cuidados com a pele, gente. Tem óleo que ajuda a rejuvenescer, tirar a marca de expressão. Quer desintoxicar, quer perder uns quilinhos? Tem óleo que te ajuda, tá bom? Então, eu queria falar um pouquinho sobre os óleos, eu queria mostrar para vocês os principais óleos, são muitos, gente, a doTERRA tem mais de 120 óleos no portfólio, não dá para eu falar sobre todos eles, apesar de eu gostar muito, mas o Kit Living Brasil, por exemplo, é um kit da doTERRA que vem 12 óleos de 5 ml, então é o pequenininho. A doTERRA sempre vem com óleo de 15 ml e o de 5 ml, tá? Esse kit é top, porque é praticamente a sua farmácia natural, né? A gente fala. Então vem o Breathe, que foi aquele óleo que eu falei para vocês, é a mistura, né? Um blend para problemas respiratórios. Ele é bom para rinite, sinusite, asma, bronquite, gripe, tosse. Ele vai ajudar bastante, tá? Copaíba, que eu falei para vocês um pouquinho antes, ele é ótimo, é um analgésico, é bom para proteção hepática, inflamação, imunidade, dor. Ele é ótimo cicatrizante, gente, muito bom, tá? O Deep Blue, eu até tenho ele aqui, eu quero mostrar para vocês. O Deep Blue é um óleo muito usado para quem tem dor muscular, artrite, artrose. Hoje, todos os jogadores de futebol, os atletas do Corinthians, do Palmeiras, eles têm adotado o uso de óleos essenciais, inclusive o Deep Blue. Aqui você vai sentir aquele cheirinho, sabe o gelol que a gente tem, ou o salompas? É esse o cheirinho que você vai sentir aqui. Ele é forte, ele tem até uma cabecinha, a tampinha dele é um pouquinho maior, você dilui ele e você pode passar né, aonde você tá com dor. É bom para enxaqueca também, se você tá com um torcicolo, super bom.
tá? O olíbano, que é o frankincense, a gente chama do rei dos óleos. Esse óleo é assim, gente, é o coringa. Ele é ótimo para regeneração celular, inflamador, ele é reparador de pele e ele é um óleo que potencializa o uso dos outros. Então, vamos supor que nem eu estava mencionando para vocês que eu tenho um problema de dormir. Eu coloco lavanda e aí eu coloco o olíbano junto, o frankincense, porque ele vai potencializar a força do lavanda. Então, o meu sono vai ser 2 vezes, 3 vezes melhor do que só com lavanda, tá? Lavanda, já falei para vocês, ele é calmante, ansiolítico, é bom para quem tem dermatite. Se você tomou picada de mosquito, ele é bom, ele acalma a pele. Muito, muito usado, tá? Muito vendido. O de limão que eu falei para vocês, ele é bom para limpeza, desintoxicação. Ele, se você cozinhar e tiver com cheiro ruim de peixe, por exemplo, na pia, pinga uma gotinha, sai na hora, gente, purificante. Eu gosto de usar ele também no cesto de lixo. Sabe que fica aquele cheiro ruim? Eu ponho um pinguinho também. Outra coisa é que todos os óleos cítricos, o limão, o tangerina, laranja, eles são ótimos para quem tem aquele sentimento de tristeza, quem está meio deprê. Todos os óleos cítricos são bons para ajudar no humor e tirar aquela sensação de tristeza, tá? Melaleuca, vocês já devem ter ouvido usar, um dos óleos mais conhecidos. Ele é ótimo, se você cortar o dedo, estiver sangrando, ele estanca o sangue. Ele é um bactericida, bom para acne, tá com acne, passa assim em cima da espinhinha, ele seca. Afta, limpeza de pele, então sempre, gente, não esquece, tá? Tem que diluir os óleos, não usar ele diretamente na pele para não dar irritação. Peppermint, que eu falei para vocês, que é o hortelã-pimenta, que esse aqui é meu coringa. Ele é muito usado para pré-treino também, viu, gente? Porque ele dá um mega boost aí no seu humor, você vai treinar igual um Golias. Ele é bom para resfriado, dores no corpo, fadiga, dor de cabeça. Então, e ele abre as vias aéreas respiratórias. Muito, muito top. Eu gosto de usar também uma gotinha no chuveiro. Então, quando eu acordo, eu ponho uma gotinha no box e aí ligo o chuveiro e aquele cheirinho de sauna vem, tá? O On Guard eu mostrei para vocês, foi um óleo feito durante a pandemia, ótimo para suporte de imunidade, é antisséptico e é protetor. Tem muitos produtos aqui nos Estados Unidos que são feitos também com o On Guard para você desinfetar. Isso daqui é um desinfetante, você dilui ele um pouquinho com água, pode usar no spray, nas superfícies, ele é bom que ele tira toda a bactericida, né, germicida, enfim, muito bom. Tangerina é bom para desintoxicação, ansiedade, diurético, ele é bom para aquelas gordurinhas localizadas. O Balance, que eu mostrei para vocês, é esse óleo muito bom para quem tem muita ansiedade, né? Se você está muito estressado, está com raiva, usa, ele vai te dar uma acalmada e uma centrada e você consegue passar um dia bem melhor, tá? E o Zengest é um blend de óleos essenciais também, a gente fala blend, que é uma mistura de vários óleos, já vem pronto, né? E ele é muito bom para para o seu sistema gastrointestinal. Então, refluxo, azia, ressaca, diarreia, gastrite, cólica, você pode tomar uma gotinha, 10, 15 minutos depois você já está bala, pronto para outra, tá? Um segundo kit que a gente tem é o Aroma Touch. Ele vem com o difusor, esse difusor aqui, o Petal, e vem já com óleo de coco fracionado, que eu mostrei para vocês, que é esse aqui. Então, para você já diluir, tá? E aí vem com praticamente todos os óleos que eu falei, com a diferença que eu não falei aqui. O Aroma Touch, ele é um óleo ótimo, gente, para massagem, tá? Ele é bom para circulação, garganta, tensão muscular, então é bom para você se massagear. Quem tem muita varize, você massagear ele na varize, ele vai diluindo aqueles vasinhos, tá? E outro que tem aqui no kit Aroma Touch é o de laranja, que eu mostrei para vocês e falei sobre ele um pouquinho anteriormente. O último kit que eu queria falar para vocês é o Essencial do Lar. Ele é um kit mais completo, tá? Vem todos os óleos, são 15 ml, vem o difusor e vem a pomada Deep Blue. Então, ou seja, já vem a pomada diluída com esse aqui. Lembra que eu mostrei para vocês que é para artrite, dor e circulação? Ele já vem diluído. Então, você já pode passar direto
no seu corpo, tá? Então, aqui, todos os óleos eu já falei para vocês. Esse era o último kit que eu queria mostrar para vocês. Como adquirir os produtos? Você pode sempre comprar com uma consultora de bem-estar. A doTERRA não vende óleo em loja, gente. Então, sempre fiquem muito atentas para comprar em Mercado Livre, nesses sites, porque os óleos são adulterados, tem óleo falso, tem gente que abre e bota água. Então, sempre compre com uma consultora de bem-estar, tá? E você pode se tornar uma cliente preferencial também. O que é o benefício de você se tornar uma cliente preferencial? Desculpa, gente. Você tem 25% de desconto em qualquer produto da doTERRA, tá? E você tem a vantagem de participar do programa de fidelidade da doTERRA. Então, o que é isso? Todo mês, se você comprar produto, você vai acumulando pontos, e esses pontos, futuramente, você pode trocar por produtos grátis, tá? Fora isso, a doTERRA faz todo mês promoção exclusiva, compra isso, ganha isso, compre tantos produtos, você ganha. Esse mês eles estão dando um difusor de graça, eles estão dando aquele olíbano, né, o frankincense de graça, então tem muita promoção, e vira e mexe a doTERRA faz BOGO, né, que é buy one, get one, você compra um e ganha um de graça. Então são muito, muito, muito bacanas. Para se tornar um cliente preferencial, você precisa adquirir um kit, mas aí vocês podem me chamar, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso. E aqui eu falei para vocês do programa de fidelidade, que de 1 a 3 meses você ganha 10%, você ganha produto grátis, enfim. Eu acho que basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Eu queria falar sobre os óleos essenciais. Falei para vocês que eles são hoje os mais puros, sem diluição, sem adulteração, né, nos produtos. E hoje as pessoas estão muito mais abertas a terem um approach mais saudável, a ter procurar primeiro uma coisa mais natural do que ir direto para um remédio, né? Então, o meu desejo é que realmente a gente se torne mais saudável, a gente tenha a possibilidade de viver melhor. Eu acho que a pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo. Então, os olhos eles estão sendo muito bons aqui na minha família, para os meus filhos, tanto fisicamente quanto mentalmente. Acho que hoje em dia o Brasil está numa situação aí que a gente não sabe o que vai acontecer, muito incerto. Então, eles ajudam a gente realmente a acalmar, né? A ter um approach, vamos dizer assim, olhar para a vida um pouco mais calmamente, tá? Basicamente é isso. Eu queria dar só as dicas finais, as dicas essenciais para você que quer começar a utilizar os óleos essenciais. Então, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, né? Meus dados vão estar aqui. Mas sempre procurem um consultor de bem-estar, gente, que vocês vão ter um acompanhamento muito mais saudável, tá? Óleos diferentes funcionam para pessoas diferentes. Então, nós todos somos diferentes. Então, pode ser que para mim o lavanda funcione, mas talvez para você não vai funcionar. Então, tem outras opções para te ajudar a dormir melhor. Tem o bergamota, tem o serenity. Então, sempre muda, tá? Então, se você adquirir um kit, pede para sua consultora te orientar e tenta óleos diferentes para diferentes soluções, tá? Massageie para aumentar o efeito benéfico e promover uma rápida absorção. Então, sempre massagear para você absorver mesmo aquele óleo essencial. E para obter um rápido efeito, use os chakras, né? Então, aplique para você ter o corpo inteiro, né? Surtir efeito e você sentir atrás das orelhas, nas têmporas, nas solas dos pés, na espinha dorsal. Eu passo no meu filho à noite o óleo essencial na espinha dele dorsal para ver se acalma, né? Mas eles são muito mais, os óleos vão ter um efeito muito mais rápido você aplicando nesses lugares, tá? Segurança, gente, evite o contato com os olhos dentro do nariz e dentro dos ouvidos, principalmente o hortelã-pimenta, ele vai arder teu olho na hora, tá? Sempre diluir com óleo de coco, já falei para vocês. Que mais? Evite a exposição dos olhos ao sol ou a um ambiente muito quente, tá bom?
E depois que você utilizar os óleos cítricos, como limão, grapefruit, tangerina, bergamota, não vai no sol, gente, porque mancha, é igual a fruta, tá? Sempre leia o rótulo e as recomendações. E por último, as melhores práticas, sempre manter os óleos essenciais num lugar assim mais refrescado, longe do sol, né? E não a de luz direta. Use sempre os óleos, gente, importantíssimo, em vidro, tá? Não usa plástico, porque plástico pode derreter, não é bom. Então, sempre em vidros, tá? E eles são muito potentes. Então, para melhores resultados, a gente sempre fala, gente, menor quantidade e mais qualidade. Então, mais frequência, use todos os dias. Tudo na vida a gente precisa, que nem exercício, né? No primeiro dia você não vai emagrecer, no segundo dia você não vai emagrecer, mas você começar a fazer com uma constância, você já vai sentir uma diferença. Mesma coisa a dieta. Hoje você começou a dieta, você não vai emagrecer, você vai continuar com fome, mas amanhã já é um dia diferente. Então, a mesma coisa com os olhos. Usa todos os dias. Esqueceu hoje, usa amanhã, porque o seu corpo ele vai entendendo que aqueles óleos estão trabalhando, e aí, com o tempo, você vai sentir uma mega diferença, tá? Estou à disposição. Quiserem perguntar alguma coisa sobre os óleos, aquele aplicativo que eu falei para vocês, muito legal também, chama Essential Life. Quem tiver interesse, me chama. Você vai lá, você escreve lá artrite, dor de estômago, ai, sei lá, dor de cabeça, tosse, inflamação, e aí o aplicativo, tá até aqui, ele vai te dar, você vai escrever aqui, e ele vai falar que óleo que você pode utilizar, como que você deve utilizar, então é muito bom, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha agregado um pouquinho de conhecimento aí para vocês, fico à disposição, um beijão.